Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no... Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa casa que me acolheu como filho e que, com certeza, nós vamos poder juntos trabalhar em nome de Jesus. A proposta de hoje é essa daqui. Começar falando de alimento. Quando a gente fala de alimento, qual a primeira coisa que vem à cabeça? Pensa aí dentro de você. Quando nos tocam sobre alimento, vê se surgem imagens assim. Hoje nós todos estamos interessados numa dieta, né? Mas tem calóricas também, né? Tem assim também, Páscoa, né? Tem esse tipo de... Aí é bem da minha terra. Não sei se vocês gostam, queijo, pãozinho de queijo. Tem essa também. Quando falamos de alimento, sempre tem consequências. O excesso de alimento ou a falta de alimento. Mas, como nós não faremos aqui nenhuma reportagem para a televisão, o nosso projeto, o nosso propósito é a edificação do Espírito. Nós vamos iniciar com um texto para que a gente possa refletir a respeito desses conceitos. O que é alimento? Do que nós estamos chamando de alimento? Nós, como família, quais são as preocupações que carregam os nossos dias, que atribulam as nossas ações? Todos os dias é fazer comida, arrumar casa, trabalhar. É esse esforço gigantesco em arrumar a casa material. Mas a proposta de hoje é exatamente pensarmos e refletirmos em torno do que às vezes tem nos faltado a respeito do espiritual. No Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo de 1 a 20. Diz assim o evangelista: alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia ter com Jesus e lhe disseram: por que transgridem teus discípulos a tradição dos antigos? Nem mesmo lavam as mãos antes de comer. Eu vou deixar já uma reflexão inicial aqui. Para ser discípulo de Jesus não pode lavar a mão. Perceberam? Porque estão acusando os discípulos de Jesus de não lavar a mão antes de comer. Então, necessariamente, eles estavam ali se alimentando e as mãos pouco importavam para eles. Se tem criança aqui, eu vou aconselhar as mães nunca trazerem palestra, tá? Deixa lá na evangelização, porque agora vocês vão ter que explicar em casa como é que vai ficar isso. Os discípulos de Jesus não lavavam as mãos. E a gente toda hora fala o quê com os meninos? Fala. Lava a mão, menino. Eu tenho 5. Aí fica repetindo várias vezes. Uma preocupação imensa com aquilo que necessariamente é externo. E aí, como era um momento muito especial para a humanidade, e Jesus tinha uma tarefa muito maior do que se preocupar com as questões de ordem, né, mundanas, materiais, ele revida de forma extremamente perspicaz. Olha só. Jesus respondeu-lhes: e vós,
Por que violais os mandamentos de Deus? Por causa de vossa tradição. Deus disse: honra teu pai e tua mãe. Aquele que amaldiçoar seu pai e sua mãe será castigado de morte. E eu pergunto para as mães e pais que estão aqui: o que é pior? Uma criança que desrespeita os pais ou que come com a mão suja? Vamos deixar as crianças comer de mão suja. Essa que é a verdade. A mãe está preocupada ali. Ela, agora como é que eu vou fazer com o menino? Nós temos que começar a refletir isso porque nós somos espíritos. E muito do que nós estamos passando na Terra, os sofrimentos, as dores, todas essas dificuldades, provém do espírito, não é da matéria. As nossas dores, a origem de todas elas é de ordem espiritual. Nossas preocupações, a escola boa, o carro bom, uma casa boa, roupas boas, alimentos bons e o estudo bom do Evangelho. E a leitura salutar do Evangelho dentro de casa. É um convite que Jesus está colocando aqui agora. Estão preocupados com as questões materiais. Eu tenho preocupação com as de ordem espiritual. Deixou bem claro, foi direto, até mesmo agressivo. Para separar a natureza das questões trazidas pelos fariseus e escribas para as questões que ele, Jesus, o Mestre Divino, abordaria em toda a sua vida. Ele diz, olha, e continua duro, hipócritas, é bem de vós que fala o profeta Isaías, este povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Vão é o culto que me prestam, porque ensinam preceitos que só vêm. Os nossos males, as nossas dores, os nossos sofrimentos, é porque nós comemos com a mão suja ou porque nós desrespeitamos pai e mãe? É a reflexão que ele nos convida. Mas, de ordem geral, nós nos preocupamos mais em lavar a mão do que estudar o Evangelho. Menino, vem comer. De 2 em 2 horas. E depois que comeu bastante, quanto tempo dura a barriguinha cheia? Me ajudem. 2, 3 horas. Se for um esfomeado, 1h30, mãe, tem alguma coisa para roer? Quando que cessa essa tarefa de alimentar o corpo? Só com a morte. Uma preocupação exagerada com as questões materiais. É isso que ele diz. Que preceitos são esses que ele diz aqui que são dos homens? As preocupações de ordem material. As nossas preocupações como espíritas hoje, revivendo o Cristo, é pensar a respeito do Espírito. Os valores que hoje cabe a todos nós questionar é necessariamente os valores espirituais. O que tem nos faltado não é material. O que tem nos faltado é de ordem espiritual. Ele continua, olha só. Depois, tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e compreendei, não é aquilo que entra pela boca que contamina o homem, mas aquilo que sai dele, eis o que contamina o homem. Deixou bem claro. Mas tivemos problema, olha só. Então se aproximaram dele seus discípulos e disseram-lhe: sabe que os fariseus se escandalizaram com as palavras que ouviram? Lógico. A seita a qual os fariseus pertenciam davam muito mais importância às tradições do culto, dos rituais, do que às questões de ordem moral. Era muito mais apegado à letra do que ao espírito da letra.
E ele tinha que ser duro. Se não fosse duro, eles não compreenderiam esse discurso. E se assustaram lá. Jesus torna a falar. Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Será arrancada pela raiz. Deixai-os. São cegos e guias de cegos. Ora, se um cego conduz a outro, tombarão ambos na mesma vala. Eu vou voltar um pouquinho e pedir a vocês ajuda, porque olha só, nesse momento do discurso, a questão era: por que não lavam as mãos os seus discípulos antes de se alimentar? E Jesus, bem clara, já deixa ali o que ele faria. Não me preocupam as questões materiais. E alguns vão dizer assim: Daniel, mas lavar a mão é importante. É verdade. Lave sempre as mãos. Agora, entre lavar a mão e buscar a Deus, qual é mais importante? E não é o Daniel que tem que responder. Somos nós. Cada um de nós é que necessariamente tem que se convencer de que nós somos espíritos e que nós estamos numa caminhada em ascensão a Deus. Vir ao centro é de ordem material também. Tomar passe é de ordem material também. Daniel, mas faz um bem. Se eu não mudar o meu comportamento, tudo que eu recebi aqui, passando daquela porta, se perde. E aí, semana que vem, eu preciso reabastecer. E é por isso que a gente insistentemente não se sente satisfeito por alguma coisa. Parece, não sei se vocês já perceberam isso, que nos falta alguma coisa. É uma incompletude. Existe um sentimento de que falta algo. É o espiritual. Esse é o propósito que Jesus foi tão taxativo. E aí, olha, em oposição ao pensamento materialista de quem estava preocupado com as tradições de um povo que viveu no deserto, de um povo pastor, que tinha a sujeira como inimigo da raça, porque as crianças morriam em idade tenra. Se estabeleceu isso como critério para que salvasse as crianças. Ótimo. Isso é uma necessidade humana. Mas do que adianta salvar o corpo e perder a alma? Aí Jesus é extremamente taxativo. O que é pior? Não lavar as mãos ou desonrar o pai e a mãe? E aí entra um diálogo muito interessante. É bem de vós que fala o profeta. Nós adoramos a Deus. Nós falamos de Jesus com amor, com carinho, mas e no dia a dia? E a nossa vivência desse amor a Jesus no dia a dia? E ele completa, olha, ouvi, compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que contamina o homem, mas aquilo que sai dele, eis o que contamina o homem. Será que ele está querendo dizer que tipo de homem aí? É homem no sentido carnal? Porque a palavra é homem. Entra pela boca, não contamina o homem. Que homem é esse? Então, se eu comer com a mão suja, não me contamina? Todos nós sabemos que contamina. Então, que homem é esse que ele está falando? Homem espírito. Comer de mão suja não tem importância nenhuma para o espírito. Para o corpo, tem. Vai dar verme na barriga, vai dar todas aquelas doenças que nós conhecemos. Mas para o espírito, nenhuma importância. E ele diz, aquilo que sai da boca é que contamina o homem. Como assim sai da boca? É o que nós falamos? É o que nós projetamos enquanto sentimentos? Então, olha só, ele fala, me digam se essa palavra condiz com o contexto de novo. Homem ali
não é homem no sentido material, homem no sentido espiritual. E cego aqui, em que sentido é? Uai, Daniel, mas eles viram os discípulos não lavando a mão. Então não é cego no sentido físico, é cego no sentido espiritual. Muitas pessoas, às vezes, comentam nos nossos encontros: eu não consigo entender o Evangelho, Daniel. Às vezes faço leitura e não sou capaz de compreender, porque temos que espiritualizar a leitura. Jesus não fala para a matéria. Se nós buscarmos nos evangelhos do Novo Testamento, nas passagens de Jesus, algo que explique a matéria, nós vamos perder tempo. Ah, o carro novo está lá? Não. O meu emprego? Também não. Ele fala para quem? Que cegos ele está aqui recriminando? Os cegos da alma. Eles não são capazes de entender as coisas do Espírito e necessariamente estão conduzindo as pessoas como cegos espirituais. Quem segue os fariseus da época vai cair na vala. Nós temos necessariamente que rever a nossa forma de ler o Evangelho. As palavras estão aqui, mas elas não têm o sentido literal. Nós temos que interpretá-la. Então, quando ele anunciou lá atrás que eu não falarei para as coisas da terra, mas falarei para as coisas do céu, tudo o que ele disse depois diz respeito ao Espírito e não à matéria. Quer ver? Olha. Tomando então a palavra, Pedro disse: explica-nos essa parábola. Não deu para entender. E aí Jesus é extremamente claro. Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca vai ao ventre e depois é lançado no lugar secreto? Janira, põe no popular para mim. Entenderam o que ele quer dizer? Tudo que entra na boca vira cocô. É isso mesmo. Ô Daniel, mas isso é importante. Não para o espírito. Nós vamos lutar uma vida inteira para ter condições materiais plenas e chegaremos no mundo espiritual como mendigos. Porque não aformoseamos o espírito. Essa é a grande dificuldade de entender Jesus ainda. E aqui ele fala de forma clara, para que ninguém tenha dúvida. Não estou falando para o corpo. Pedro, estou falando do Espírito. E ele continua, olha só. Ao contrário, Pedro, aquilo que sai da boca provém do coração. E é isso que contamina. Mas coração não é um órgão material? Então, coração aqui não quer dizer coração, quer dizer o quê? Sentimentos. Quando nós falamos, carregamos nossas palavras de sentimentos. Elas vão envoltas com toda a energia que sai de nós como espíritos. Quando praguejamos, quando nos rebelamos, quando gritamos, essas palavras saem envolvidas com todos esses sentimentos. É por isso que, às vezes, dentro de casa, parece que está dando curto-circuito. Não sei se na casa de vocês dá, na minha dá. Porque as palavras, elas vão tão carregadas de energia que qualquer esbarrãozinho, o que foi? Já vira um enfrentamento. Nós estamos dispostos a enfrentar. É isso. Aquilo que sai dos sentimentos contamina as nossas expressões. Por isso, cuidado com o que fala. Por isso, cuidado com as expressões que usamos dentro e fora de casa. Ele continua, olha só, para ser ainda mais claro. Porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos
as calúnias. Eis o que contamina o homem. Comer, porém, sem ter lavado as mãos, isso não contamina o homem. Essa é a grande mensagem que o Cristo tinha para nos dar. As nossas preocupações exageradas com as questões materiais. As nossas preocupações com aquilo que necessariamente não nos auxiliará no fim da vida. E é interessante que quanto mais a gente se aproxima do fim, a gente ganha uma maturidade que gostaria de desejar aos jovens. Não sei o pessoal do cabelo branco aí, se igual eu, que pensa assim, gente, se eu pudesse voltar atrás. Ah, se eu pudesse... A gente fica querendo evitar para eles transtornos que aconteceram com a gente. Mas é grande verdade que eles terão que aprender com a própria caminhada. Nós sim falamos, comentamos como Jesus fez, mas há 2000 anos eu o nego dentro da minha própria casa. Ele, há 2000 anos, deixou essas palavras para que nós pudéssemos tirar dela aquilo que existe de melhor. E o que nós fazemos? Desconsideramos esses valores do Espírito. É um momento que nós, espíritas, estamos sendo chamados ao sacrifício de novo. Só que a arena é o mundo. Os leões moram dentro das nossas casas, nos nossos lares, nas empresas que nós trabalhamos. E todos os dias somos chamados a renunciar, a calar. Ah, Daniel, mas eu ainda não consigo. Mas o exercício é o exercício constante de buscar as questões. Ele disse homem aqui. Esse homem de vermelho que está ali é homem no sentido material? Tudo isso que saiu do coração contamina o espírito. É esse o cuidado que nós temos que ter ao ler o Evangelho. Ele não diz nada para as questões de ordem material. Ah, mas ele falou homem. Usou homem. Só que o contexto é que tem que nos mostrar aonde ele queria atingir. Comer, porém, sem ter lavado as mãos, isso não contamina o homem. É o mesmo, esses dois aí? O homem de cima e o homem de baixo é o mesmo? Lavar as mãos ajuda ao quê? Ao homem físico. E as coisas do coração? Ao homem espiritual. Então nós vamos trazer aqui uma reflexão que está no livro Nosso Lar, capítulo 18, e que é o tema da palestra: Amor, Alimento das Almas. Se não conhecem, eu indico, leiam. É maravilhoso. Vai ficar pálido o que eu vou fazer aqui, porque tivemos que extrair o máximo para que coubesse dentro desse tempo determinado. Mas o capítulo é maravilhoso. Vai para casa ou pega emprestado na biblioteca, compra e leiam o capítulo 18. Diz lá assim: conversa entre André Luiz e os benfeitores espirituais. De quando em quando, recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. No mundo espiritual, eles recebem espíritos de ordem superior para ensinar isso em nosso lar a respeito da nutrição espiritual. Aqui nós temos muita preocupação com a alimentação. No nosso lar é nutrição espiritual. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. Todo sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda.
Eu vou fazer uma mistura entre duas coisas. Imagina quem cozinha e está com raiva. Aí dá uma ziquezira, não sabe o que é. Vai para a cozinha, tem que saber o quê? Eu vou manusear elementos físicos, mas com energias espirituais. Não vá para a cozinha de mau humor. Dá um trabalho danado à espiritualidade para envolver esses alimentos e retirar essa carga nociva de energias negativas que nós depositamos quando estamos cozinhando. Ah, meu Deus. E a gente vai. Lá em Minas a gente faz assim. Parece que está tocando boi. É toda essa energia que sai de nós e impregna. Daniel, e se eu for no restaurante? Às vezes é melhor. Por que é melhor? Porque o outro faz, porque o din-din está caindo no bolso e ele faz com alegria às vezes. Ele está satisfeito do que está fazendo. É sério. Continuando, olha só. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos do plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo, ou seja, o alimento do universo, André? Aí é uma questão de fé, é uma questão de sentir a presença de Deus em todos os momentos de nossas vidas. De entender que para respirar, nós precisamos desse amor. Que para viver, nós precisamos desse amor. Daniel, mas eu não sinto. É natural. Nós estamos envoltos a tanta matéria que nos torna, às vezes, insensíveis às coisas de Deus. Tem cura? Tem. Continua vindo na casa espírita ou vá na sua igreja e insista, ouvindo, participando, lendo, porque de pouco em pouco isso começa a tocar diferente em nossas almas. Ele continua: tudo se equilibra no amor infinito de Deus, e quanto mais sutil, e quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. Quanto mais evoluído o ser, muda o processo de alimentação. Ele vai explicar de forma bem clara, olha só. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos. Porque, no fundo, olha a comparação que ele faz. O verme, o animal, o homem e nós, no caso deles, espíritos desencarnados, dependemos absolutamente do... Todos nos movemos nele e sem ele não teríamos existência. E eu sei, você ainda está pensando, eu continuo não sentindo, Daniel. Eu ouço você falar, eu ouço no centro dizer, mas eu não sinto. Nós vamos ajudar. O André Luiz de preferência. Não se lembra, André, do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos mais dia, menos dias, que a prática do bem constitui. Quando damos algo a alguém que nos pertence ou está sobre a nossa posse, isso é obrigação. Não concordo, Daniel, eu sei, mas vou falar segundo André Luiz. É como nós entregamos é que faz a diferença. O prato de alimento para aquele com fome, e nem olha. A moedinha no bolso, como a gente faz? Isto faz diferença.
Às vezes o grande medo é de que esse a qual eu vou entregar e oferecer além do prato o meu carinho, possa querer conversar. E aí imagina, além de dar o prato eu vou ter que conversar com ele. Eu vou ter que me entregar a ele. A diferença entre dar e amar é sutil, mas é muita diferença. Dar, nós podemos dar qualquer coisa. Agora, se nós colocarmos o amor, é a forma como nós fazemos isso que muda. Até dessa moedinha de 50 centavos, que nós entregamos às vezes de forma tão displicente. Toma, meu querido, fica com Deus. Faz diferença? Eu já chorei com uma situação dessa. Em Juiz de Fora, as casas espíritas, porque Juiz de Fora é bem mais frio do que aqui, faziam visita às noites, levando sopas e, às vezes, Nescau, achocolatado com pão. E nós distribuímos em toda Juiz de Fora. Verdade que tinham poucos, não tinham muitos, não. E ao encontrar alguns especificamente, certa feita, o moço disse assim: "Ô rapaz, vocês estão me fazendo um bem." E todo feliz, achando, nossa, a sopa está boa, é isso? Ele, não, você se dirigiu a mim. Tem uma semana que ninguém me dirige a palavra. Eu sou mendigo e as pessoas passam por mim e não se dirigem a mim. O meu estado físico afasta as pessoas. As minhas roupas cheiram mal. O meu cabelo sujo. O pé parecia uma bola. E aí parece que desmonta todo um discurso que nós tínhamos preparado. Ele não queria sopa, ele queria conversar. Conversa comigo, fala comigo. Falei assim, eu estou me sentindo gente de novo. Aí quando a gente lê um capítulo desse, a gente entende. É nesse aspecto que Cristo está nos convidando a agir. Não é simplesmente aquilo que sai da boca, mas aquilo que sai dos nossos sentimentos. Olha só, o Cristo, através do amai uns aos outros, aconselha-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros no campo. Tem duas lacunas aí, dá e dá. Quem acertar vai ganhar o evangelho. Olha, são coisas tão difíceis. Quando ele fala amai-vos uns aos outros, assim, seja fraterno. Deixa eu te dar o seu prato de novo. E a gente faz sem perceber. Porque parece que o dar é mais importante do que essa mão no ombro. Aí eu vou voltar lá atrás. O que contamina o homem não é a mão suja no mendigo. O que contamina o homem? É a falta de amor na hora de entregar, às vezes, 2 moedinhas. Isso contamina. Isso continua a nos fazer diferente dele, sendo que ele é nosso irmão. Imagina chegar no mundo espiritual e encontrar com ele e saber que ele foi meu pai. Vai ser duro, não vai? Eu neguei carinho, amor, gentileza a um pai, mas lógico, envolvido naquela fantasia de mendigo, eu não consegui perceber o amor que eu poderia ter dentro daquela criatura. E além da fraternidade, o que eles nos convocam? O Cristo é tão simples, gente. É
tão simples que a gente chega a ficar envergonhado. Amai-vos uns aos outros é isso, fraternidade e simpatia. Quantos abraços nós já distribuímos hoje? A Djanira já ganhou um montão. Que a Djanira é facinho, facinho. Mas quantos de nós não passamos dias sem a manifestação, às vezes, de simpatia por aqueles que estão ao nosso lado? Um sorriso. Como acorda de manhã? Vocês têm alguém que acorda de manhã já? O pessoal faz assim, ó. É que vocês não veem, daqui eu vejo. Simpatia. Oi, meu bem, bom dia. Eu acordo de mau humor. Não, você é mal-humorado. É diferente. Eu sou mal-humorado. E eu transmito mau humor no que eu falo, no que eu penso, como eu ajo. Fraternidade. A capacidade de ver no outro amigo, irmão. Mas é minha esposa e por isso não é sua irmã? É isso que atrapalha as nossas relações. Se a esposa chegasse em casa com uma... Eu falo isso, é fácil de ver a diferença. Com uma passagem, falando assim, bem, ganhei uma passagem para Tóquio, vou passar 2 meses sozinha lá. Qual a cara do marido? Isso é amor possessivo. Porque se fosse amigo, chega na casa do amigo falando, ganhei uma passagem para Tóquio, 2 meses, tudo pago. O que o amigo faz? Uhul! Essa é a diferença entre o amor possessivo e o amor fraternal. Nós ainda tratamos aqueles que estão ao nosso lado como posse. Meu marido. Mulher gosta muito. Meu marido. Meu marido. Meu bem. É tudo meu. 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 Ela está rindo lá, morena aqui, ó. E você deu uma sorrisinha. É verdade. Como diz a minha esposa, a Cláudia, eu sou zelosa. Eu falei, é nome diferente para ciumenta. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão e o interesse fraternal são patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo. Constitui sólidos alimentos para a vida em si. Pedir licença, eu vou voltar. Muitos de nós temos medo de obsessores. Fala de obsessor é igual falar de demônio. Ai, Daniel, não gosto nem de pensar. Mas vamos pensar quem abre brecha para que eles se instalem em nossas vidas. Começa a pensar na relação familiar onde não tem conversação amiga. Só elabora, não precisa falar alto não, só elabora. Acabou a conversa dentro de casa. Como fica o ambiente? Comece a imaginar. Se as pessoas em casa deixam de fazer um gesto afetuoso, ô Paulo, estou abusando de você, às vezes de pôr a mão. Tudo bem? A pessoa entra de cabeça baixa e a gente não é capaz de perguntar, algum problema? Não me interessa, não é comigo? É o gesto afetuoso. Pegar sacola. Vem o danado da rua cheio de sacola, e aí está de frente à televisão, vê o outro passar e fica, né?
Ah lá, o pessoal faz assim, Imagina uma casa onde as pessoas deixem de trocar gestos de bondade um para com o outro. Gentilezas. Ah, lá em casa não precisa falar por favor, obrigado, desculpa, porque nós somos muito fraternos. Mentira. Nós começamos a deixar de conversar. Essas são palavras que trazem, sim, uma harmonia para dentro do lar. Em casa eu posso dizer, Benzinho, traz uma água para mim. Mas lá fora, imagina a criança falar assim para professor ou para o professor, Benzinho, pega uma água para mim. Qual é a palavra que a gente usa? Por favor. É uma comunicação humana e que nós deveríamos usar como um instrumento de diálogo. Nós podemos fraternizar, nós podemos criar gentileza no falar, mas no mundo lá fora, as pessoas não entendem essa linguagem. E nós teremos que usar a linguagem oficial. Por favor, muito obrigado, dá licença. E qual o melhor lugar para aprender o exercício dessas palavras? Aí os pais falam o quê? Ah, lá em casa nós somos assim, bem relax. E o filho vai passar aperto na escola. Porque nós ensinamos bondade recíproca é fazendo, é atuando como aquele que ama e tem interesse. Não espera, se antecipa. Mas parece que existe um cansaço nos últimos tempos, que para se movimentar e fazer alguma coisa para o outro, parece que é tão desgastante. É uma questão dos últimos tempos mesmos. Nós estamos vivendo os últimos momentos de uma geração que não voltará mais à Terra, porque atrapalham. Ele diz mais, confiança. Aqui, peça aqui, Paulo. Paulo, estou abusando de você. Isso aqui se tornou um inferno nos dias atuais. As mulheres olham para saber para quem o marido ligou. E os maridos também vasculham para saber quem ligou. Aonde está a confiança? Se falta confiança na relação, nós estamos com um problema sério. O processo obsessivo, ele vai abrindo essas lacunas lá. Deixa de conversar, deixa de fazer um gesto afetuoso, não tem mais bondade entre os membros da família, acaba a confiança. Lógico, o próximo. Tem compreensão? Não tem. A gente começa a ficar impaciente. O outro chega, mexe com a gente. Só de estar no mesmo lugar, parece um leão. Incomoda. As energias são em desajuste. E a última, como terá interesse fraternal se tudo isso está sendo extinto? Dá licença, eu vou voltar de novo. Porque vocês não entenderam. Não é? Um exemplo mais simples. Brigou em casa e resolveu sair de casa para arejar a cabeça. Já ouviram essa situação, não já? Brigou em casa, vou sair para arejar a cabeça. Aí o Daniel vai para o bar. No bar, tem conversação amiga? Tem. Eles falam do meu Botafogo, adoro. Não tem tititi, tá, fez, não fez, chegou agora. Chego lá, o que eles fazem? E o Botafogo, hein? E pronto, já falou do Botafogo, acabou. Tudo para mim virou alegria. Gesto afetuoso.
Eu não só sou recebido com o assunto que eu gosto, mas sou recebido com abraços. No bar tem abraço. Nos abraçam, às vezes chegam até a gritar. De entusiasmo, ele veio, aquela mulher deixou. Aí, brigou em casa, né? Pronto, gesto afetuoso. Vê se tem bondade recíproca. No bar tem. Daniel está conversando, está abraçado com todo mundo lá. Tem bondade recíproca? Essa rodada é por minha conta. Pagam, ó, e não se preocupa. Vê se lá no barzinho, quando eu estou tomando, eles desconfiam de mim. Não. Estamos todos pensando nas mesmas coisas. Relaxar, tomar uma cervejinha, falar de futebol. É isso aí. Tem compreensão? Gente, estou sem dinheiro hoje, saí gritando de casa, brigou. Que é isso, Daniel? Pendura aí. Está rindo. É por isso que bar está cheio. Tem no bar até mesmo interesse fraterno. E a sua mulher lá, já foi embora? Já separou? Uai, não é interesse fraterno, não? É porque ela atrapalha. Toda semana a gente está aqui e você não está. Se separar, agora está liberado. Tem interesse fraterno. Se preocupa comigo. Pergunta do emprego, e o emprego lá está indo... Pergunta sobre o emprego, pergunta da família. Às vezes em casa não tem 1 minuto de diálogo. A televisão ocupa mais espaço na vida da família do que o diálogo. Mas esse exemplo ficou esquisito, não ficou? Eu vou fazer outro. Os jovens saíram de casa desgostosos e resolveram encontrar a turma. Tem conversação amiga na esquina? Tem. Falam de coisas que interessam aos jovens? Só. Gesto afetuoso quando chega? Imagina um jovem chegando na turma. Uhul! É. Abraços, gritos. Ficam entusiasmados. Conseguiu fugir? Tudo sorrindo. Deu nó lá na sua mãe? Isso aí. Falei que ia para o centro, estou aqui. Bondade recíproca? Na esquina. Baseadinho que eu arrumei. Vamos fumar junto? Tem bondade na turma. Confiança? Tem, é uma relação de confiança, porque se não confiar, ele vai dedar a turma inteira. Só chama por quê? Camarada, fala nada para ninguém. Compreensão? O pessoal compreende? Às vezes ele não vai, às vezes está mal, o pessoal compreende? Compreende. A mãe dele também, coitado. Interesse fraternal? Tem, pergunta da vida, pergunta como está. E aí nós perdemos os jovens e nós não sabemos por quê. Eu não sei por que eu perdi meu filho já não fala mais comigo, o meu filho já não é capaz de fazer um carinho, nem abraço quer. Fala que é pagar mico, e você deixa. No meu tempo, eu gosto de falar do meu tempo, porque eu tenho cabelo branco. No meu tempo, as mães punham a mão na cabeça e davam a bênção antes de sair ou entrar em casa. E ai daquele que não fosse até a mãe pedir a bênção. Ah lá, o dela era beijo na mão. Isso é igual ao do eu, é das antigas.
Hoje, como os meninos fazem? A gente fica assim, Ked, onde está? Você vai procurar? Não, ele grita lá fora, fui! Nós não olhamos no olho, nós não sentimos a presença, a gente não sente as emoções. Aí, ó, tudo isso aqui. Ó. Aí depois, quando volta, tem que procurar no bolso para ver se tem. Olha lá, ó. É desconfiança. Saiu sem ver, chegou sem ver, eu tenho que dar uma conferida, não é isso que a gente fala? Lógico, não tem diálogo, não tem essa relação próxima. Nós precisamos tomar conta. O dia que você achar uma pedra de crack no bolso, já passou muito tempo. Não esperem a pedra ou baseado no bolso. O tempo já vai ter passado e muito. Essas 6 expressões aqui nos fazem ver como esses espíritos ainda agarrados à matéria influenciam as nossas ações familiares. É através de pequenos gestos, de pequenas ações familiares, que necessariamente o amor deixa de estar presente. E o amor não estando presente, nós nos tornamos anêmicos. E ninguém suporta a falta de amor. Ninguém. Nós teremos que encontrar um substituto para a falta do amor. Ninguém, como disse o André Luiz, vive sem amor. Se não tem amor em casa, buscará em outro lugar. Buscará em outros braços, buscará em outras redondezas. Ninguém vive sem amor. O que se encontra entre grupo de viciado é uma união mútua para um benefício coletivo. Eles têm o interesse de se drogar, então se unem com forma de se proteger. Faltou amor, eles vão encontrar. Daniel, então meu filho drogado é falta de amor? Nem sempre. Mas pode ter certeza que tem alguma carência nesse coração. Pode não ser sua, pode não ser do marido, mas tem uma carência nesse coração. Essa é a grande preocupação que nós espíritas devemos estar nos dias atuais, com a antena completamente aberta, estendida, ligada. As nossas relações estão se tornando frias. As pessoas desconfiam de um aperto de mão, de um abraço. Isso é ruim. Nós estamos nos afastando daquilo que mais nos preenche, é o amor. Não abram mão dos encontros familiares. Monte uma ceia e chame todo mundo para almoçar junto. Na hora de almoçar, o que acontece? É toda essa troca de afabilidade. É o trocar, é o emprestar, é o ajudar. É isso. As famílias tinham comportamentos coletivos e isso fortalecia a família. Não tinha o tal de almoço de domingo que acabou. Lógico, dá um trabalho danado. Mas quem viveu os almoços de domingo fala assim, mas era bom demais. Porque não era bom a comida. Tenta lembrar de qual era a comida. A gente não lembra. Mas a gente lembra da alegria, do compartilhar, do viver junto. Sempre tem, às vezes, uma desarmonia, é normal, mas nesse aproximar, a gente se entende, a gente dialoga, a gente percebe no outro uma diferença, analisa, avalia e até julga. Porque faz parte da nossa natureza. Não devemos condenar. Esse é um exercício difícil, ao mesmo tempo tão fácil. Diz André Luiz ainda,
Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, o mundo espiritual, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Bateu tristeza na sua vida, liga as antenas. É problema espiritual. É algo de dentro que incomoda e nós não estamos identificando o que é. Formam-se lares, vilas, cidades e nações de obediência a tais imperativos. O amor é que move o mundo. Nós, como espíritas, como cristãos, temos que nos preocupar cada vez mais nessa ambiência, nesse momento de estar juntos no emprego, no lar, na casa espírita. Esses momentos nos reabastecem. Quantos de nós dizem, sair do centro completamente renovado? Não pensa que é passezinho que renova a gente, não. O que renova a gente é refletir sobre as lições benditas que nos trazem aqui. Porque isso mexe com a alma, isso nos eleva, isso nos torna possível refletir em ângulos diferentes que nós ainda não tínhamos conseguido. Então, para terminar, eu vou trazer do Novo Testamento, no Evangelho de Mateus também, o capítulo 4, versículo de 1 a 11. Vocês conhecem essa passagem. Diz assim o evangelista: Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois, teve fome. Fome de que sentido? 40 dias afastado da humanidade, será que era fome física? Ainda que seja, olha como abre brecha para aqueles que querem nos prejudicar. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: se és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Se era uma fome espiritual ou material, o Espírito percebeu a brecha. E o que ele quis fazer com Jesus aqui, vocês entenderam? É sutil. Ele quis dar uma ordem para Jesus. Se Jesus aceitasse, ele comandaria Jesus para sempre. Muitas vezes, quando a fome bate em nós, seja ela de ordem física ou espiritual, a primeira oportunidade para saciar a fome, nós nos entregamos a ela. Por isso, nós temos visto famílias desmoronarem, não porque estão com fome no sentido físico, mas porque vivem em família sem se alimentar espiritualmente. O primeiro abraço, o primeiro sorriso, o primeiro ouvido que se entrega a nós, nós acreditamos que estamos sendo amados. E nos sentimos, às vezes, perdidos por essas influências. Elas são sutis e nos convocam a obedecê-los. Olha o que Jesus disse em resposta a ele. Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Busquemos a Deus no convívio familiar. É aí que começaremos a nos alimentar uns dos outros e superar a influência, às vezes nefastas, de irmãos sofredores que, como nós, ainda buscam muito a realização material de nossos desejos. Que Jesus nos abençoe a todos.